Olá para você, muito bem-vindo à TV CG Brasil. Esse é o nosso programa Pauta Dinâmica, o programa inteligente que conversa com as lideranças que ajudam o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado a se desenvolver. E o meu convidado de hoje é ele, o nosso querido deputado Rubens Ottoni, está aqui comigo no estúdio. A Sarinha vai mostrar ele para a gente, está aqui, e a gente conversa a partir de agora sobre uma agenda positiva que ele está fazendo em toda a região, porque é um deputado atuante, né? Diferente de outros políticos, o Rubens Ottoni não anda só na época da campanha, ele anda o tempo inteiro e está visitando a região hoje com agenda positiva. E a gente já quer saber, Rubens Ottoni, o que vai sair na prática dessas visitas que você está fazendo aqui em Goianésia e em toda a região. Primeiramente, bem-vindo. E seja bem-vindo à TV CG Brasil. A satisfação é minha de poder participar com você aqui desse espaço privilegiado de comunicação. E essa minha visita à Goianésia e à região faz parte de um trabalho de rotina meu. Como você bem disse, uma das marcas do nosso trabalho é que a nossa presença nos municípios não se dá apenas na época de eleição. Nossa presença é uma presença cotidiana. Hoje aqui, só para você ter uma ideia, ainda não chegamos ao final do mês de março, aqui 74 municípios visitados esse ano. E isso é o nosso trabalho para poder recolher sugestões, colher ideias, receber críticas, e tudo isso nos ajuda a alimentar o nosso trabalho em Brasília. Mas quando a gente vem também, a gente já vem trazendo resultado daquilo que a gente já trabalhou anteriormente. Esse ano, nós estamos ainda no início do ano, já tivemos a oportunidade de entregar aqui para Goianésia uma ambulância do SAMU, que foi entregue para atender não apenas Goianésia, mas atender a região. O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Tivemos a oportunidade, há 2 semanas atrás, de entregar também uma patrulha agrícola para atender os pequenos produtores da região através da Secretaria de Agricultura do município. Então, tudo isso são já benefícios que estão sendo apresentados. Conseguimos selecionar o município de Goianésia e também Vila Propício para poder receber uma creche do governo federal, do MEC, que será construída agora em 2025-2026, uma creche com valor de mais de 4 milhões de reais. Então, esses são trabalhos concretos. E isso aí, para mim, é uma rotina, porque enquanto eu estou recolhendo algumas sugestões anteriores estão sendo viabilizadas. É verdade que às vezes tem coisa que o pessoal pede que a gente também não dá conta de fazer, mas serve de referência para o nosso trabalho. Então, hoje eu estive aqui em Goianésia, fui na Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino. Barro Alto eu vou deixar para uma agenda que eu vou fazer em Uruaçu, então faço Barro Alto e Uruaçu, mas amanhã estou fazendo Jaraguá, Itaguari, Itaguaru, Rianápolis e termino em Rialma. Então é assim que é o meu trabalho no dia a dia. Como dizia os políticos, né, da velha guarda, haja solado, hein? Anda muito. Deputado, inclusive, seria essa a pergunta que eu faria para o senhor agora. Quais os benefícios que o senhor já trouxe para a Goianésia nesse ano? E o senhor falou da ambulância, se eu não me engano, foi o primeiro benefício que o Renato entregou na gestão dele, viu? Exatamente. Agora já trouxemos uma patrulha agrícola, né? Um trator para atender a agricultura familiar, e já confirmamos a creche que vai ser construída na sua gestão. Enquanto levamos adiante essa obra da creche, já o orientei hoje, Fiz uma visita à Câmara Municipal, fiz uma visita também ao prefeito, e aos dois, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, orientei para que eles possam escrever o máximo possível de sugestões no PAC, que agora tem a sua 2ª edição. Até o dia 31 de março, as prefeituras podem inscrever os seus pedidos. Isso não quer dizer que serão atendidos, serão inscritos, mas aí começa o trabalho do deputado Rubens Ottoni em Brasília, na busca da seleção daquilo que foi pedido pelos municípios. Falando em obras para Goianésia, o Renato tem um projeto ousado, construir 1.000 casas. O deputado Rubens Ottoni tem alguma parceria para amparar a Goianésia no quesito habitação? Tenho, e tenho serviço prestado também. A maioria das moradias populares construídas aqui em Goianésia tiveram a nossa participação desde lá atrás, no governo Gilberto Naves ainda. Nós organizamos projetos, apresentamos na Caixa Econômica Federal. No governo Jales Fontoura, nós entregamos alguns residenciais aqui que foram viabilizados, centenas de residências. Agora, no governo anterior, o residencial Hermínio Lopes
Nós acompanhamos desde o início, levamos o prefeito na Caixa Econômica Federal, apresentamos as alternativas e viabilizamos. Agora também já temos também um loteamento, um residencial agora de apartamentos, 68 apartamentos que serão construídos esse ano, já aprovados pela Caixa Econômica Federal, e temos mais 2 áreas já definidas em análise na Caixa Econômica Federal para a possibilidade de novos residenciais. E hoje me ofereci ao prefeito, ele falou desse projeto que ele tem, e eu já me dispus na medida que ele já tem a área, ele definindo a área, eu estarei levando a Superintendência da Caixa Econômica Federal em Goiás para apresentar a área que ele tiver e assim tentar viabilizar junto ao governo federal os recursos necessários para que Goianésia possa receber moradias populares para a população que realmente precisa. Como a gente viu, o trabalho prestado o deputado tem. Agora vamos falar de política, vamos dar uma pinceladinha na política. E o PT, para o ano que vem, já definiu o nome? É o Lula, não é? Como é que está aí essa conversa dentro do partido? Com certeza. O presidente Lula é o nosso candidato à reeleição. É claro que ele não está preocupado em ficar falando isso, porque ele já sabe e está trabalhando assim, e o foco dele é a administração. Então, esse é o nosso projeto e nós aqui em Goiás estaremos trabalhando na liderança desse projeto para contribuir com a sua reeleição dentro desse propósito que ele colocou desde o início do seu governo, união e reconstrução, reconstruir as políticas públicas que estavam desmontadas pelo governo anterior e criar um ambiente de união, porque infelizmente no último governo criou-se um ambiente de muito conflito, de muita desavença, onde nem na família você podia conversar em política, quem pensava diferente tinha que ser agredido porque pensava diferente. Um absurdo. Então a política passou a ser um espaço de incentivo à violência, ao preconceito, à intolerância, ao ódio, e a política é exatamente o contrário. A política tem que ser um lugar de quê? A política existe para o entendimento, para a negociação. É claro que para isso precisa respeitar quem pensa diferente. O presidente Lula trabalhou isso muito bem, tem habilidade, conversa com todas as forças políticas no Congresso, tanto é verdade que aprovou a maioria dos seus projetos apresentados, e aí nós entendemos que esse projeto precisa ser renovado. Então, o nosso foco é esse, vamos trabalhar para que ele tenha sucesso. Falando em ambiente político que virou uma verdadeira guerra, eu sempre costumo dizer que o senhor até vai me ajudar a partir de agora a construir esse novo discurso. O voto é a sua arma. Não, o voto é ferramenta, não é arma. É verdade. O voto é ferramenta, é para construção. É instrumento, né? É instrumento. Falando sobre esse assunto, desse cenário horrendo que a gente vê na política, criado, a gente está vendo 2 mundos hoje, o mundo real e o mundo virtual. E no mundo virtual a gente vê muitas fake news sobre propostas que Lula não fez, e aí aparece como se ele fez. Como é que o senhor analisa esse cenário hoje, dessas fake news? Porque antigamente era só distorcer a notícia, agora não, agora cria-se notícia falsa e vai prejudicando o processo político. De que maneira que o senhor vê o mundo virtual na política hoje? Eu avalio que a rede social, a internet, ela trouxe uma grande contribuição para a informação, uma grande contribuição para poder até democratizar o acesso à informação. Mas tem também os efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é esse que você coloca. Antigamente, quando você falava em mentira, em enganação, em demagogia, já era criticado essa postura dos políticos. Mas era lento a maneira com que a pessoa podia usar a mentira para desvirtuar alguma coisa. Às vezes se fazia um folheto apócrifo para poder distribuir, para levar uma mentira adiante, porque não podia pôr o nome, aí fazia aí amanhecia a cidade com um folheto apócrifo e aí espalhava a notícia. Hoje não. Hoje você aperta um botão e o mundo inteiro fica sabendo daquela notícia ao mesmo tempo. Então, a capacidade de espalhar uma mentira, ela é infinitamente maior. Então, aquilo que veio para o bem acaba tendo um efeito colateral, porque aqueles que pensam o mal usam para o mal. Então, esse é o desafio que nós temos hoje. E o que faz para superar isso? Consciência da população. Na medida quanto mais a população tiver consciência do que é certo e do que é errado, esses radicais ou esses que trabalham com a mentira, com a enganação, com a demagogia, vão ficar cada vez mais isolados e desmoralizados. Essa é a grande verdade. Então eu vejo que o grande desafio nosso
é ter cabeça centrada. Infelizmente, alguns estão preocupados não com a verdade, estão preocupados não em espalhar orientação para as pessoas, boa informação. Querem lacração, né? Eu quero like lá na minha rede social. Pouco importa se com isso eu estou desvirtuando, se eu estou espalhando mentira. O importante é eu fazer a continha lá e ver que tem muita gente me vendo. Isso é um absurdo. Então isso não é um absurdo apenas para a política. Isso é absurdo em todos os segmentos da sociedade. E só a consciência da população é que vai superar. Não basta dizer eu vi na internet, tem que saber de onde vem. Não basta ver. Deputado, Goiás, o partido vai ser coadjuvante novamente, vai ser protagonista, vai ser coadjuvante forte ou vai ficar mais quieto? Como é que está o PT em Goiás? A prioridade nossa, e isso o PT já definiu, não apenas em Goiás, mas no Brasil, a prioridade, o nosso foco é a reeleição do presidente Lula. Isso é fundamental. Pouco vai adiantar a gente ganhar outros espaços nos estados se nós viermos a perder o governo federal. Então, nosso foco é a reeleição do presidente Lula. Então, a nossa participação aqui em Goiás, e uma coisa já está definida, no Brasil todo, e aqui em Goiás nós somos responsáveis, é formar boas chapas de candidatos a deputado federal e a deputado estadual para aumentar a nossa representatividade no Congresso e dar governabilidade para o presidente Lula, que hoje tem dificuldade na sua governabilidade no Congresso Nacional. Agora, se para isso, para o projeto nacional, foi importante lançar também candidato a governador, candidato a senador, nós estaremos prontos para isso. Mas aí vai depender da orientação nacional e se isso convém, se isso contribui ou não para trazer mais apoios para a candidatura do presidente Lula, porque, repito a você, a nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula. Nós vamos agora para o cenário municipal, vamos falar de política, né? Falamos do nacional, estadual, agora vamos chegar no municipal. Para isso eu tenho que registrar aqui a presença de Lúcia Margarete, essa guerrida do PT, essa guerrida do Rubens em Goianésia e região. E deixa eu mostrar também aqui o nome político, né? O que realmente, como dizem, bota cara pelo PT em Goianésia. Ô Sarinha, deixa eu ver ele aqui, o Carlinho. Olha ele aí, ó, tá lá no Estúdio 2, acompanhando a entrevista. Obrigado, viu, Carlinho, pela visita aqui. E falando dessa questão, eu não poderia receber o Rubens Ottoni aqui, que além de ser um deputado atuante, é um político conhecedor dos meandros políticos. Eu vou ter que falar com o Rubens Ottoni enquanto político, né? Eu quero saber o seguinte, nós estamos vendo hoje em Goiás o nosso governador lançar um projeto para ser candidato a presidente, né? Alguns dizem que decola, outros dizem que não. No primeiro momento a gente viu aí Gustavo Lima, que seria o vice dele. Agora Gustavo Lima disse que não, não tem nada a ver com isso. Até usou um termo pesado no meu entendimento. Ele disse que não tem estômago para política, acho que foi muito pesado. Mas de forma que o Caiado ficou desamparado. Porque se ele pegou esse amparo, agora está desamparado. E outro fato que esse eu gostaria que o senhor comentasse é sobre essa possível divisão da direita entre Caiado e Bolsonaro. Não é meio insano o Caiado querer disputar a presidência pela direita? Aí ele diz que ele é da direita, mas o Bolsonaro é da extrema direita, mas continua à direita. Já não tem expressão, porque a gente sabe que os presidenciáveis não saem dessa região. E aí ele compra a briga. De que maneira que o senhor vê essa questão do Caiado, politicamente falando? Primeiro é legítimo, né? Legítimo que qualquer liderança, e uma liderança como governador do estado de Goiás, é legítimo que possa reivindicar o desejo de poder participar do processo eleitoral, mesmo numa eleição presidencial. Então, isso faz parte da democracia. Agora, volta e meia também, as pessoas me perguntam sobre as dificuldades que o Partido dos Trabalhadores, que o governo do presidente Lula, que o próprio presidente Lula poderia ter numa eventual eleição, na eleição do próximo ano. Eu tenho dito no seguinte sentido, e aí serve para responder a você. Se nós temos dificuldades, e temos as nossas dificuldades, o PT, o governo federal, o lado de lá tem muito mais dificuldade. Rachou ou não rachou? Eu não posso usar esse termo. Não, eu posso dizer que é mais grave do que rachou. Porque quando você fala que rachou, dá a impressão que tem candidatos e que aí rachou o apoio. Mas, na verdade, eles não têm nenhum candidato. É por isso que está batendo cabeça. Porque quando você não tem um candidato daquele campo, aí você começa a pegar tudo. Quando chega ao ponto de pensar em Gustavo Lima, pensar em Pablo Marçal, é porque não tem
não tem rumo, está sem rumo. Não são referências políticas, Pois é, né, então deputado? é porque não tem rumo. Então aí eles vão se perdendo. Então, se do nosso lado nós temos os nossos problemas, eles têm muito mais problema. Eles têm que acertar um candidato para depois pensar se vão conseguir se unir em torno desse nome. Então, isso nem o próprio governador, eu falei aqui que é legítima a candidatura dele, e o problema dele ser candidato ou não é conosco do governo. Não, eu até acho ótimo que o candidato da direita seja ele. Para mim não tem problema nenhum, acho até um excelente adversário para nós. Agora, a questão é que quem está dificultando ele ser candidato não somos nós, é o próprio partido dele. O partido dele não quer que tenha candidato. Então, tudo indica que para ele ser candidato, o primeiro movimento que ele terá que fazer é buscar um outro partido. Sair do seu partido e ver um partido que o receberia e daria a ele condições para ser candidato a presidente da República. Então, esse é o problema que a direita está tendo no país. Há uma falta de acordo entre eles. Eles não chegaram ao consenso sobre um nome para representar esse cenário. Então, se nós temos problemas, eles têm muito mais. Essa informação para mim é nova, porque ele abraçou a União Brasil com tanta força, com tanta paixão, e agora o partido vê dessa forma o projeto dele. Que coisa, hein? Mas eu não vejo assim tanta paixão assim para o partido, não, né? A história mostra que o pessoal é muito pragmático, né? O próprio União Brasil, ele é um partido recente, né? Que já mudou de nome não sei quantas vezes para tentar sobreviver na política. Porque essa é a maneira, às vezes, de alguns segmentos sobreviverem aí no campo da direita, na política. Ele desgasta rapidamente e muda de nome, chega aí novinho, né? Era PDS, aí de repente era Arena, e aí passou para PDS, aí de repente PDS já tinha vencido, aí virou PFL, aí o PFL venceu, virou Democrata, aí o Democrata já não enganava mais ninguém, aí passou para a União Brasil, e vida que segue. Né? Então, não tem tanto essa questão do partidarismo. Então, eles não têm problema. Se tiver que mudar para outro partido, com certeza muda e vai procurar outro canto. Resta saber se vai ter outro canto que vai querer recebê-los para poder bancar essa candidatura a presidente da República. Recebi hoje no Pauta Dinâmica deputado federal Rubens Ottoni, um dos maiores políticos do Brasil, braço direito de Goianésia e região, e de Goiás, a quem eu agradeço pela entrevista, deputado, e as portas estão abertas para a gente sempre fazer esse debate inteligente aqui. Obrigado. Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Foi esse o Pauta Dinâmica de hoje e a gente volta num próximo programa. Até lá.